Olá, segundo ano, eu sou a professora Karine e hoje a gente vai falar sobre sistema monetário. Isso mesmo, dinheiro. Bom, para falar sobre o sistema monetário, vocês vão precisar abrir o livro 2, na página 157, tá? Livro 2, página 157. Faremos as atividades até a página 160, como vocês podem ver aí na tela de vocês. Você sabia que antes do dinheiro ser usado, como a gente usa hoje em dia, as compras elas eram feitas com base na troca? Isso mesmo. Olha como acontecia. Uma pessoa tinha algo que a outra precisava. Então ela ia lá e trocava. Algumas vezes uma não tinha o que a outra queria, e aí eles precisavam conversar, negociar e adaptar. Olha aí nessa imagem. Uma senhora tem uma compota, que é um pote, né, de pêssegos. E o rapaz quer. Só que ela quer em troca um ganso e meio, mas ele não tem um ganso e meio. Ele tem uma galinha e 12 ovos. E aí ele pergunta se serve para fazer a troca. Essa prática de trocar mercadorias a gente chama de escambo. Algumas mercadorias eram mais valorizadas do que as outras, pela utilidade que elas tinham, como o ouro e a prata, por exemplo. E aí elas acabavam recebendo a função do dinheiro. Ou seja, na hora da troca, alguns produtos eles tinham mais de valor do que outros, certo? E aí eles valiam como se fosse o dinheiro. Eu compro com ouro, eu compro com prata. E tem mais uma coisa muito legal, que é uma novidade, uma curiosidade, né? O sal, por ele ser utilizado na conservação dos alimentos, ele também era considerado dinheiro, ele também era considerado valioso. Hoje em dia não, hoje em dia o sal é um artigo comum que a gente compra lá no mercado, mas antigamente ele era assim muito valioso. Aqui eu trouxe para vocês verem um pouquinho como era o dinheiro antigamente aqui no Brasil, né? A moeda brasileira. Nas últimas 4 décadas a gente teve o cruzeiro, o cruzado novo, novamente o cruzeiro real e chegamos até o real, que é o que a gente conhece, né? Que ele é representado por esse símbolo aqui, ó, o R maiúsculo de real e o cifrão, que é o S com um cortezinho no meio dele. R cifrão é o símbolo que a gente usa para representar o nosso dinheiro. Então vamos conhecer um pouquinho mais do nosso dinheiro? Aqui a gente tem algumas notas de valores diferentes. Nota de 2, de 10, de 50, de 5, de 2 e de 100. Essas notas são as cédulas e a gente chama de reais. Então, toda vez que a gente tiver uma cédula, toda vez que a gente tiver uma nota, a gente chama ela de reais. Por exemplo, eu tenho aqui essa nota que é azul. Ela tem o número 2. Então, é uma cédula de R$ 2, tá? E aqui tem o número 10. Então, ela é o quê? R$ 10. E essa daqui? R$ 50. A de baixo? R$ 100. Cada uma tem o seu valor e o número do valor já está incluído nela, tá? Se ela é uma nota, se ela é uma cédula, a gente chama de reais. Mas, tia, tem outro dinheiro que a gente usa também, não tem? Tem sim. Essas pequenininhas aqui são as moedas. Elas são feitas de um material mais durinho, né? Geralmente, aqui no Brasil, o que a gente usa é redondinha. Mas daqui a pouco vocês vão ver que tem uma curiosidade. Bom, as moedas a gente chama elas de centavos. E aí, tem uma moeda, só uma, que ela é chamada de real, é a única, que é a moeda de R$ 1. Ela tem cores diferentes, porque ela é a soma de 100 centavos. Quando a gente tem 100 centavos, a gente tem R$ 1, tá? Ela é a única que é chamada de real. Todas as outras são centavos. 25 centavos, 5 centavos, 1 centavo, 50 centavos. Inclusive, a moeda de 1 centavo ela não é mais fabricada, mas ela ainda é aceita, ela ainda existe, só que em menos quantidade. Aqui a gente tem uma curiosidade que tem no livro de vocês, que conta pra gente que
o primeiro rosto gravado em uma moeda foi do imperador Alexandre o Grande. As moedas e as cédulas, elas trazem imagem que representam a história do país. Moedas importantes, pessoas importantes, elementos da natureza. No Brasil também foi usada outra moeda na época da colonização, o florim, trazido pelos holandeses que invadiram o Nordeste. Mas isso, ó, é uma história bem antiga. E aqui, como eu falei para vocês, existem algumas moedas que elas não são circulares, olha, elas são quadradinhas. Eu nunca peguei uma moeda quadradinha na minha mão, só as moedas redondinhas. E vocês, já viram alguma? Pergunta para a família de vocês se elas já viram. Bom, agora a gente vai fazer a atividade. A atividade é bem simples, páginas 159 e 160. Já tem um exemplo, vocês vão só seguir o exemplo, que é olhar para o dinheiro, seja a cédula ou seja a moeda, e dizer quanto ela vale. Primeiro você vai escrever com o símbolo, o R-cifrão, e ao lado você vai escrever por extenso. Por exemplo, na nota de R$2, você vai escrever 2 e reais ao lado, ok? Então, faça com bastante capricho, com bastante carinho. E na próxima, a gente conversa mais um pouquinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido sobre o conteúdo. Um beijo!